pastor Jairo, meu pastor, pregou essa palavra lá em Concórdia. Um outro título, mas eu tirei a ideia dela, falei com ela essa semana, a ideia principal, central dessa palavra, e ele, quando fez a abertura lá, ele disse: essa é a palavra mais importante que eu preguei em toda a minha vida. Caramba! Eu andei com ele 20 anos, já estou com ele, e ele deve quase 50 como pastor. Por quê? Porque fala da eternidade de Deus. Essa imagem que o pastor Diogo colocou aí, essa família olhando para casa, o que importa na eternidade? Uma família, talvez, da eternidade, olhando pelaquela conquista que eles tiveram. O que isso vai importar na eternidade? O que isso vai importar daqui a 100 anos? Daqui a 100 anos, tem algum bebê aí? Tem um marido, está bem? Ninguém está lá atrás. Tem um bebê lá atrás, tem um bebê lá, tem um marido que não está por aí. Daqui a 100 anos, nem eles não estão. Ninguém mais. O que importa daqui a 100 anos? Aí eu entendi por que o pastor Jairo disse que a palavra mais importante, eu já preguei vários sobre a eternidade, porque o cemitério está cheio de corpos lá, que só estão os ossos, que foram curados de câncer, os mais violentos, sabe? Pessoas que estavam entre a vida e a morte. Nossa, aquele baita milagre. Amém. A pessoa não é mais tempo a fumar, não tem clima. O que está acontecendo para mim? Importa aqui. Mas na eternidade. O que importa na eternidade para você? Marcos 8,36. Jesus disse: portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta não é o pastor Gil que está fazendo. É Jesus que está fazendo para você. De que adianta? Daqui a 100 anos, o que importa para você? Você não está mais aqui. Daqui a 1000 anos, o que importa? As contas que você pagou, o prestígio que você acumulou, as ofensas que você guardou, os elogios que você recebeu, as pessoas a quem você julgou, quem sabe o que importa, os aplausos que você recebeu, aquela resposta poderosa que tu disse para aquela pessoa que saiu arte daquilo, é isso que importa. É isso que importa. O que importa? Nada disso terá voz de eternidade. Nada disso terá voz de eternidade. O que restará é a realidade nua e crua da sua alma diante de Deus. O que é a alma, pastor? É a vida. É a vida. Eu usei sexta aqui o exemplo de um irmão que amei muito. E sou feliz porque eu imagino onde ele está. Falei muito sexta da morte do irmão Diogo. Mas o inimigo teve uma derrota tremenda, porque só mataram um corpo. E ele está vivo. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E que a vida está na alma. Então, como está o Diogo? Como estão as pessoas todas que de hoje a 100 anos para trás, praticamente não existe mais ninguém. Até 100 anos para trás. Né? De hoje, 100 anos lá atrás, um outro. Como está essas pessoas diante de Deus? Como está a sua alma diante de Deus? Então, daqui a 100 anos, como você estará diante de Deus? A casa não existe mais. Ninguém importa. Eu tinha 50 casas. Não importa. O dinheiro, a fama, os filhos, nada importa. O que importa é a tua alma nua e crua ali na presença de Deus. E
Então vivemos como se o tempo fosse o nosso dono. É assim que nós estamos vivendo. Meu Deus, olha a hora, olha a hora, olha a hora, o pastor passou do tempo hoje. Meu Deus, amanhã é o tempo. É como se o tempo fosse o nosso dono. Você tem que ser dono do tempo, porque você não sabe quanto tempo tem ainda aqui. A Bíblia não garante o dia de amanhã. Pelo contrário, Provérbios diz: não conte com o dia da manhã, que tu não sabes o que ele irá produzir. Um menino chega na escola com 15 anos, cheio de saúde, no outro dia está morto no hospital, cheio de saúde. Mas por uma fatalidade, ele morreu. O corpo morreu. O espírito voltou para Deus. A alma pode estar no paraíso. Ele está vivo. Mas o corpo, que tinha um tempo de 70, 80, 90 anos, que é a média mais ou menos, foi cortado o tempo dele. E morre. É duro para os pais, para a mãe, entender, mas ele está vivo. Mas aqui acabou. Tem 15 anos para aproveitar esse tempo aqui. Eu já ganhei 53. Dia primeiro agora vai fechar 54. Agora, o tempo não é meu dono. Eu não posso ser gerido pelo tempo. Eu tenho que gerir o tempo. Então caminhamos em direção ao abismo da eternidade com uma venda nos olhos. Preocupados com o pó, esquecendo-nos do diamante. É isso, cara, que nós às vezes estamos caminhando, uma venda nos olhos, e nós estamos em direção à eternidade. Não está em direção a lugar nenhum. Sucesso pelo caminho, conquista pelo caminho, derrota pelo caminho, isso faz parte. Você está indo para a eternidade. Preocupado com o pó. Isso aqui. Sexta falamos muito, né? O que é isso aqui? Isso aqui é a casa onde o pastor Gil habita. É só pó. Isso aqui não tem vida nenhuma. O que tem vida é a alma que está aqui dentro, o Espírito de Deus. Tira a alma, tira o Espírito, é pó. Só isso. Por isso Jesus disse: não tema aquele que pode matar o corpo, somente o corpo não pode matar a alma. Né? Agora, o que é esse diamante? Esqueceram do diamante? O diamante é a eternidade na presença de Deus. As pessoas estão preocupadas e nada, não tem nada de errado a pessoa cuidar, ela tem que cuidar dessa casa. Eu falei isso. Quanto mais você cuidar da casa onde você habita, mais tempo, mais casa você vai ter, né? Mais tempo ela vai durar. Assim é essa casa. Mas por mais que eu cuide essa casa aqui, ela vai branqueando, ó. Vai branqueando, vai aparecendo as rugas, porque é só uma casa. A vida está aqui dentro. Agora, aí eu vou me preocupar o tempo inteiro com o pó e vou esquecer do diamante, da eternidade. As pessoas estão preocupadas porque querem milagre, não tem erro nenhum em orar por milagre e tudo mais, mas lembra que o milagre, por mais grande que ele é, chega ali na frente, é o tempo dele. Ir embora, você vai embora daqui, vai voltar para o pó, e aí? O que importa daqui a 100 anos? O que importa daqui a 1000 anos? Por isso, mas a pergunta de Cristo, ela corta o tempo como uma espada, irmãos. Quando ele diz: e que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é uma pergunta de Cristo, que ela atravessa milênios cortando o tempo. O que adianta? Então hoje, irmãos, o véu entre o tempo e a eternidade está fechado. Mas o testemunho de Deus é absoluto. O que Deus testemunhou está aqui. As promessas estão se cumprindo. Tudo o que Deus falou está se cumprindo. Então a eternidade não. É absoluto o testemunho de Deus. Por isso que Deus não é uma religião. Então, se você não ouvir a palavra hoje, nem que um morto ressuscitasse para te avisar, ainda assim você não conseguiria crer. Por isso a pessoa tem que ouvir a palavra.
Por isso que eu convido, eu motivo você. Nós temos uma vez por mês um culto batizado, venha, vá para uma célula, pregue a palavra, convide pessoas, porque isso vai ecoar na eternidade. Agora, esse tempo que domina as pessoas, tempo aqui, tempo. Você pode correr da forma que você quiser. O tempo vai passar da mesma forma. Se você dormir o dia inteiro, o tempo vai passar 24 horas. Se você correr o tempo inteiro, o tempo vai passar 24 horas. Então, o que você está fazendo nesse tempo? O que você está preparando, fazendo para que tenha voz na eternidade? O que vai ter voz na eternidade é por obediência a Jesus. Fora isso, não nada vai ter voz na eternidade. Nada, irmãos. Sexta, eu citei sobre Lucas, capítulo 16, onde fala uma parábola, que Jesus ensinava por parábolas. O que é parábolas? É uma história simbólica para se falar de uma verdade. Porque muitos não sabem o que significa parábola, por isso eu explico. É feita uma comparação entre um simbolismo com a realidade. Isso é parábola. E Jesus ensinava por parábola. E ele mostrou a verdade de como é uma parte dentro da eternidade, falando de Lázaro e o rico. E sexta-feira nós batemos forte ali e desceu a glória de Deus, né, mãe? De um jeito aqui, como diz aquela pessoa para mim, pastor, se eu viver 3 vidas sem esse culto de hoje, eu não ia aprender isso. E eu vou citar aqui 4 versículos somente. Quando chega o momento que o rico, ele caiu nas chamas do inferno, e ele visualizava Lázaro, que ele tanto humilhou, que estava com Abraão, em outro local, pode ser o paraíso. E no versículo 27 diz então, diante disso suplicou o rico, né? Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai. Ele estava chamando o pai Abraão, né? Pois tenho 5 irmãos, permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Eu pergunto para vocês, morto fala? Morto não fala. Mas como ninguém mora, o rico estava falando. O corpo dele está morto, voltou para o pó. Mas a vida, ele, a pessoa estava no inferno, gritando para Abraão do outro lado, segundo a parábola de Jesus. Havia um abismo muito grande entre eles. A Bíblia diz nessa passagem. Contudo, Abraão lhe afirmou. Tá, mas e Abraão? Estava falando. Quantos anos morreu Abraão? 100 e tantos anos? Se não me falha a memória, Abraão morreu com 175 anos. Mas Jesus está dizendo que havia uma conversa entre Abraão. O corpo de Abraão morreu. O Abraão real está vivo. Isso aqui não é real. Isso aqui é corpo, isso aqui é pó. Se eu descuidar, eu posso perder a casa de uma hora para outra e a alma, em nome de Jesus, o paraíso, o Espírito volta para Deus. É isso aqui não é pó. É só pó. Então, contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Ele estava dizendo o seguinte: se alguém dentre os mortos voltar no corpo e voltar lá e avisar os meus irmãos, meus 5 irmãos que vão se perdendo. Então, 5 irmãos que era que nem eu, que não acreditava, que achava, eu vou viver 60, 70, 90, 100 anos, eu vou morrer que nem cachorro, eu queria assim, quando eu era teu, e não acontece mais nada. E aí está o maior perigo que a humanidade está vivendo:
acreditando que a pessoa morre, de fato, acaba tudo. Não, a única coisa que perde vida é o corpo. Porque quando alguém morre, a vida se retira. Aí o corpo não tem mais vida, aí ele volta para o pó. Mas a vida continua eterna, no céu ou no inferno. E ele aprendeu isso, ele viu isso, e ele disse: se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a voz, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão está dizendo o seguinte: olha, eles não creem em Moisés, esse povo não crê em Moisés e nem nos profetas. Se um morto se levantar lá no cemitério e sair com vida, a alma voltar, o espírito voltar, e ele chegar, eles não vão acreditar também, eles vão dizer que ele nunca morreu. Ele estava vivo por aí. É isso que eu não quero dizer. Mas isso também nos mostra que a alma desse morto que poderia voltar estava lá. Vivia assim, bem vivo. Então isso que nós precisamos aprender, irmãos. E aí eu lhe pergunto: você viu alguém voltar? Não, só Jesus voltou. Mas todos um dia voltarão. O juízo final, o julgamento, aí é outra história. Agora, você está vivo? Você ainda tem corpo, está andando, está funcionando tudo, você ainda está nesse plano, então não espere voltar algum morto lá no cemitério, alguém que já foi lá e conheceu o que é, viu o inferno, viu o paraíso. Não espere fazer isso, vai você e fala com teus irmãos, fala com teus pais. As pessoas estão muito preocupadas, nós temos que fazer ação social. As pessoas estão muito preocupadas nas igrejas. Igreja não é casa de caridade. Igreja é lugar de salvação eterna. Caridade quem faz a prefeitura. Nós fizemos ação social, nós fizemos o que muito é dado, muito será cobrado. Então quem muito tem também pode repartir. Isso é legal. Mas essa não é a função da igreja. Em primeiro lugar. A função da igreja é levar pessoas salvas para a eternidade, irmãos. E as pessoas estão muito preocupadas hoje em dia. Não, porque eu tenho que fazer cesta básica, eu tenho que fazer isso. Claro, está tudo certo. Mas está se perdendo, o inimigo está colocando uma placa de caridade na frente da igreja, quando a igreja é um lugar de salvação dos vivos para viver a eternidade. Está se preocupando muito com milagre, está se preocupando muito com a casa própria, está se preocupando muito com o dinheiro no banco, está se preocupando muito com que carro vai andar, com que roupa vai andar. E eu pergunto, daqui 100 anos, o que isso importa para você? Daqui 1000 anos, o que isso vai importar? Daqui 100 anos, se você tiver na eternidade com Deus e você olhar num precipício muito distante e você vê pessoas que você amava queimando nas chamas, como fala a parábola aqui de Jesus, aí não que importa você ter enchido aquela pessoa de cesta básica e mais isso e mais aquilo para parecer que era o bombão, a bambam, não sei o quê, mas aí a pessoa vai gritar de lá: por que tu não me falou da salvação? Pensa para essa pessoa o que importa lá agora. Ah, pastor, tu não fala tanto disso. Não falo muito disso, não. Eu falo de salvação. Porque o que importa daqui 100 anos? Para mim e para você. Espero que você entenda o que eu estou falando. Você não vai ouvir muito sobre isso. E nem muitos corajosos falam isso. Imagine que pudéssemos abrir o véu entre o tempo e a eternidade. Está fechado. Se pudéssemos ouvir as vozes daqueles que nos precederam, que história contariam?
Alguns diriam, eu tive riquezas, outros, eu tive fama. Se você encontrasse hoje Santos Dumont, se ela pudesse abrir o véu do templo, então, e ver aonde está Santos Dumont, e pedir para ele, o que importa para você? Você é hoje tudo desafiando para o mundo, você aqui cantou, o que importa isso para você aí? Se você encontrasse Michael Jackson, o dançarino, né? E perguntasse para ele, o que importa aí na eternidade disso aí? Se você encontrasse, eu não sei, talvez o artista que mais foi aplaudido no mundo, talvez Pelé, que parou guerras quando ia jogar futebol. Se tu encontrasse o Pelé e dissesse, rei, o que importa? Não, aqui nem rei eu sou. Aqui eu sou só mais um. Vamos ser a verdade. O que importa para Pelé os aplausos dos estádios lotados? O que importa? Hã? E aí, você está fazendo o que com a tua eternidade? Como é que você está cuidando da tua eternidade? Eu não posso largar de beber. Eu nunca falo isso. Eu não posso largar de beber, eu não posso largar de cheirar, eu não posso largar minhas amantes, eu não posso largar os novinhos, o vinho, eu não posso largar isso aqui, não posso largar a televisão. Não, o que é isso? O que eu tenho a ver com isso? Que loucura, gente. Que loucura. O mundo acreditar que tudo acaba dentro do caixão. Eu até entendo que eles não conhecem nada às vezes. Agora, dentro das igrejas, as pessoas colocando a eternidade em risco. Vivendo como se tudo terminasse por aqui. Vivendo como se esse tempo fosse eterno. Aí, loucura. Agora, essa turma toda, então, que você pudesse acreditar, como é que você está aí? Ou, se você pudesse falar com a Hebe Camargo, né? Viu? E aí, o que importa? Aquelas tuas falas sujas, nojentas que você falava na televisão. O que importa? A Dercy Gonçalves, a Dercy Gonçalves que queria falar. Viveu anos falando só besteira. E daí? Onde você está aí agora? O que importa? Você achava que era alguma coisa? O que importa? Nada. Se você encontrasse lá agora, abrisse o véu do tempo e encontrasse os homens mais ricos que esse mundo conheceu daqui a 100 anos para trás, o que importa aí na eternidade? Se encontrasse Salomão, o homem mais rico que esse mundo já teve, e diz para ele, o que importa? Eu vou te responder. Todos, sem exceção, diriam, nada disso me importa agora. Nada disso me importa agora. Eu vi o pastor Diano, ouvi, né? O pastor Diano dando testemunho aqui. Ele é fiel desde pequenininho, desde os seus, sei lá, 9, 10 anos, não começou a entender. Lá na eternidade, tem essa cena, olhando para casas, conquistas, o que importa? E talvez aqui você deixou de ser fiel. Deixou de nos ajudar a manter as portas abertas, a comprar um terreno, a construir um templo para trazer pessoas e ensinar pessoas, ter salas de aula, ter uma escola bíblica um dia aberta, quem sabe um colégio. Isso ia ecoar na eternidade, que vidas seriam salvas. O que importa lá na eternidade a pessoa ter sido birenta, dizer, não, eu creio em Deus nessa parte, não, ninguém mexe no meu dinheiro. O que isso vai importar daqui 100 anos? E tudo que você guardou? Daqui 1000 anos, o que vai importar? E eu ouvi o pastor Johnny fazendo aqui os dízimos, meu Deus. Não deveria falar nada, dizer agora é a hora dos dízimos, as pessoas cumprindo a sua fidelidade. Por quê?
Então você cuida do seu corpo, da sua conta bancária, da sua reputação. Ok. Mas o que será de você daqui a 1000 anos? O que será de você daqui a 100 anos? Vamos diminuir. Existe algo em você que atravessará milênios e mais milênios na presença de Deus ou na agonia da separação eterna. Quem é? Existe algo em você que o mundo não acredita, por isso que põe para derreter. Mas existe algo em você que vai atravessar milênios e mais milênios na presença de Deus, no paraíso, no céu ou no tormento eterno. Quem é? A tua alma. É a tua vida, que ninguém tira. Você nunca morre. Nós somos eternos, no céu ou no inferno. Todo ser humano. Por isso nunca ninguém morreu. Só o corpo, que é a casinha que Deus construiu para nós passarem por aqui. Põe em Eclesiastes 12:7. O pó retorna à terra. De onde veio? Porque nós somos feitos de terra. Tudo que a gente come é a origem da terra. E o Espírito volta a Deus que o concedeu. O Espírito, no sentido da vida, da alma, volta a Deus. Mas e a tua alma? A vida? Você, propriamente dito, aonde estará daqui a 100 anos? E aonde você estiver daqui a 100 anos, você daqui a 100 anos, você vai lembrar, sabia? Você vai lembrar de seu amigo. Você vai lembrar de o teu corpo pode estar lá virado um ossinho lá atrás da terra, certo? Não, você vai estar vivo. Em algum lugar da eternidade. Aí você vai lembrar, na verdade, ainda bem que eu apertei o que o pastor falou naquela manhã. Glória a Jesus. O problema é que as pessoas vivem como se hoje fosse eterno, né? Hoje não passa nunca. Quando você vê a noite, amanhã já é segunda, de repente as pessoas dizem, nossa, já é sexta de novo. Nós somos eternos. A única coisa que não é eterna é o nosso corpo, a nossa casa, que nós ganhamos como propriedade nossa, nós que temos o domínio. E uma coisa que eu falei sexta, isso eu vou falar para vocês aqui, está gravado, eu posso falar com toda segurança. Nunca cite aquele chavão popular, esdrúxulo, Deus está no comando da minha vida. Deus deu livre-arbítrio para nós. Quem está no comando da minha vida sou eu. Se Deus estivesse no comando da minha vida, meus irmãos, eu não teria feito as cacas que eu fiz. Eu não teria feito o meu filho que está lá filmando, sofreu o que sofreu. Eu não teria feito a minha esposa que está lá no fundo, a pastora Aline, sofreu o que sofreu. Se Deus estivesse no meu comando, então Deus é muito falho, porque eu falhei o tempo inteiro e eu continuo falhando, porque Deus não está no comando da minha vida. Deus faz parte da minha vida, Deus é a parte central da minha vida, porque eu amo, eu obedeço, eu quero Ele comigo, mas o comando é meu. Que coisa absurda as pessoas largarem as costas de Deus. É Deus que está no comando, tu olha para a vida do cara, é uma desgraça. A família é uma desgraça em cima de desgraça. Mas Deus está no comando, pastor. Mas meu Deus, gente, quanta hipocrisia, me perdoe. Deus é perfeito. Se Deus estivesse no comando da tua vida, camarada, você seria uma pessoa perfeita. 1 João 2,15. Jesus disse, João registrou, não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Não que você não tenha que amar a tua casa, o teu carro. Sim, tu tem um certo amor, na verdade. Você trabalhou, você conquistou. Tudo isso é certo, você tem que cuidar, você tem que ter aquele amor. Como você ama teu esposo, tua esposa, teus filhos. Mas aqui está falando do amor do mundo, que é as concupiscências, os prazeres do mundo, aquelas coisas que estão no mundo e quando você as ama em excesso, tira o amor de cima de Deus e transfere para o mundo. É disso que João fala. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o teu amor nunca pode ser maior em nada mais do que a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Então Deus nos concedeu o livre-arbítrio, ou seja, o poder da escolha. Você tem o poder da escolha, irmãos. Em tudo. Se Deus nos deu o poder da escolha, quem é que está no comando da minha vida? Se Deus me deu o poder da escolha, quem é que está no comando? Quando você entra dentro do teu carro, quem acelera e quem freia o teu carro? É Deus ou é você? É Deus. E por que tem pessoas que morrem a 200 por hora? Porque é a pessoa que acelera. Não é Deus que está matando a pessoa. Ah, Deus está no comando, pastor. Diminui aí, amigo. Diminui a velocidade, amigo. Não pode cortar o nosso tempo nesse mundo aqui e agora. Tu está andando a 160, 180. Fica tranquilo, pastor. O sapatinho de fundo, né? Fica tranquilo, pastor. Os anjos queimam na frente. Deus está no comando. A gente ouve ainda muito disso. Essas coisas antigas. Não tinha nexo nenhum. Era uma religiosidade. Deus no comando? Acelerando tudo? Com a família dentro do carro, colocando a família em risco? Aí Deus está no comando? Não comanda nada. Não comanda quem quer. Assim é a vida, quando você acelera para um lado, o outro toma uma decisão, abre a porta, sai da porta, fecha a porta, aqui, sai da igreja, pula igreja, para o pastor, para o pastor, para o líder. Deus não está no comando. É você. Vamos parar com isso, irmãos. Então a sua alma possui um valor infinito, é isso que eu quero voltar. A maioria das pessoas não conhece o valor da sua alma porque medem ela com a régua do agora. Mas Deus mede com a régua da eternidade. Pessoa, a gente vai falar da alma, é a régua do agora. A pessoa não vê a alma, mas ela não é a própria alma. A vida está na alma. Mas Deus mede com a régua da eternidade. Quer dizer o seguinte: Deus faz de tudo para que a nossa alma esteja na eternidade dele. Deus não olha só para esse tempo. Mas às vezes a gente cai na desgraça de achar que é isso. A nossa alma tem esse certo valor. Aí um dia o corpo volta para o pó, bem velhinho, ou novo, ou no meio da idade, por um motivo, por outro, como eu falei antes, né? Uma vez, uma tragédia, dormiu, não acordou mais, enfim. Nós somos uma palha nesse mundo. Porque temos um corpo corruptível, falível, doente. E precisa toda hora de cuidar. Como eu falei sexta, se não tomar banho, até feder, velho. É uma casa. Se tu não limpar a tua casa, vai ficar um cheiro desgraçado lá dentro. Vai criar bicho. Assim é essa casa também. Agora a alma tem um valor infinito, gente. Por isso que Marcos 8,36, Jesus coloca na balança o mundo inteiro contra a alma. E que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus compara o mundo todo com a alma. Quem vale mais? Para você ver como você tem que diminuir algumas coisas. Se alguém chegasse para mim agora e dissesse: pastor, a partir desse momento, o senhor será dono do mundo todo, desde que você entregue a tua alma. Com quem eu ficaria? Com a alma. Por quê? Porque a alma é eterna, o mundo aqui é passageiro.
uma alma. Então, para quem não teve me despedaçar durante os dias, esquecer da esposa, dos filhos, esquecer dos amigos, esquecer do culto de batizado, esquecer das células, esquecer do seminário, esquecer do culto, que é o que vai ecoar na eternidade, é a palavra de Deus que tu que veio aprender e executar e obedecer aqui, irmãos. Apocalipse 21 diz assim: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vai chegar um tempo, irmãos, que esse mar aqui não existe mais. Esse céu já passa, essa terra também não existe mais. E aí vamos ficar agarrados no quê? Vamos trabalhar, sim, vamos conquistar, vamos comer, vamos beber, vamos fazer a coisa lícita, a coisa certa, mas não esquecendo que amor, que valor infinito, que valor eterno quem tem a tua vida, que é a alma. O que adianta ter o mundo inteiro nas mãos, se no momento final da sua vida terrena, você perceber que as mãos estão vazias diante de Deus? O que importa diante de Deus, irmãos? Você vai chegar com as mãos vazias. Você sabe que o Alexandre o Grande, ele foi o maior conquistador. Ele conquistou nações, reinos, de maneira como nenhum outro até hoje conquistou. Ele morreu muito cedo, inclusive, eu acho que perto dos 30 anos. Ele ia para as guerras. Mas ele conquistou terras absurdas. E um dia antes de morrer, ele falou com a turma dele: olha, quando eu morrer, eu quero deixar um ensinamento. E ele foi o maior conquistador. Quando eu morrer, vocês pelo caminho, vocês vão soltando um pouquinho de pedras preciosas e ouro, por onde vai passar o meu funeral. Vão soltando. Vamos embora. Mas eu, dentro do caixão, eu quero que vocês façam um buraco em cada lado e coloquem os braços que eu honro, ou seja, que eu passe perante as pessoas assim, com as mãos caídas para fora abertas. E a dona dele pediu: por quê? E ele, o maior conquistador do mundo, para que as pessoas saibam que por mais que eu conquistei o mundo todo, eu não estarei levando nada. Glória ao Senhor Jesus. Se pudéssemos perguntar aos que já partiram, aos habitantes do paraíso ou aos prisioneiros do Hades, o que eles diriam? Seu Jorge, me permite. Seu Jorge é um pai de perder um filho precocemente, uma forma trágica. Mas se o véu entre o tempo e a eternidade se abrisse, o Senhor pudesse pedir para o Diogo: onde tu está, o que tu me diz? Será o que ele diria? Filho da vida. Ouça. Talvez você está pensando em várias pessoas, né? O que diria o meu avô, seu Vilibaldo Schmidt? Estava onde o meu avô? O que ele diria? Né? Falei antes dos famosos, o que eles diriam, né? Os grandes inventores, os grandes artistas, os grandes empresários, os grandes pensadores, os bem miseráveis. O que eles diriam? Ouça! Eles diriam que a alma é a única propriedade real que você possui. O que eu diria para o Senhor, seu Jorge, com certeza: Pai, cuide da tua alma, porque é a única coisa real que o Senhor possui. Ele sabe, ele está vivo, era o recado que ele mandou ao Pai. Olha a cena daquela família olhando para casa, não é real, gente. Aquilo ali é que nem o teu corpo. Primeiro cuide do teu corpo, depois cuide da tua casa, mas são duas casas. Uma vai voltar para o pó, e outra com o tempo vai envelhecer, cair
três paredes, essa coisa, é duas casas pessoal. Mas o que vai prevalecer é a tua alma. Então, você está construindo um destino que, daqui a milhares de anos, fará com que toda a história da humanidade pareça um piscar de olhos. Você sabe que o tempo, há uma medida de tempo chamada éons. Éons vem do grego aion. Significa uma medida de tempo inimaginável. Uma medida de tempo quase impossível de ser contada. Então imaginamos que uma pessoa fosse levantada lá no paraíso do céu, uma pessoa que foi salva e ela começasse a juntar um grãozinho de areia por vez, até ela remover toda a areia do mundo. Isso passaria éons, um tempo inimaginável. E depois ela ia remover toda a terra, toda a água da terra. Ela concluiu o serviço dela. Ainda assim, a eternidade dela estaria só no começo. Às vezes você consegue entender isso. Quanto vale a tua eternidade? Quanto vale a tua alma? Meu Senhor. Eu vou concluir. Então nada pode compensar, irmãos. Se você perder sua alma, tudo que você conquistou na terra, não apenas se tornará inútil, se tornará uma maldição. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que você conquista na terra, deixando o propósito de Deus de lado e perdendo a sua alma, tornou-se uma maldição. Tudo o que hoje você desfruta fora do propósito de Deus será apenas um lembrete vívido da eternidade que você desperdiçou. Tem muita gente desperdiçando a eternidade, realizando propósitos aqui da terra que está afastando de Deus e pode perder a sua salvação. Não adie o seu arrependimento. Não jogue para frente o que precisa ser feito agora. Há uma palavra chamada procrastinação, que nos interpretar para você do modo brasileiro, significa empurrar para a barriga, deixar para amanhã, me arrependo depois. O que o pastor falou, eu concordo com tudo 100%, mas eu vou deixar um pouco para depois, vou fazer depois. Isso é procrastinação. Deixar para depois. Ouça, o inferno está cheio de pessoas que pretendiam se arrepender. Se pudéssemos perguntar aos habitantes do tormento eterno, como vocês vieram parar aqui? Talvez a resposta não seja eu odiava a Deus, eu não conhecia Jesus. Talvez a resposta seria, eu pretendia me arrepender, mas a morte me tirou no meio dos meus planos. Eu pretendia me arrepender, mas a morte me cortou no meio. Ninguém espera morrer. O dia que eu tive que dar notícia nos pais, o Jorge, que foi um dos piores dias da minha vida, teve que dizer que a morte cortou ao meio a vida do filho aqui na terra. Quantos planos tinha o Diogo? Quantas coisas talvez ele ainda tinha que se arrepender? Não sei. Utilizando ele. Quantos? Eu não sei. Só ele sabia. Não pode mais. Esse menino, 15 anos, já era consciente. Hoje, 15 anos, a pessoa é quase um adulto aqui, ó. Sabe lá quantas coisas, quantos planos, quantas coisas ele queria se arrepender. Eu não sei como ele é, sua mãe não sei nada. Estou usando ele para alguém aqui, para pregar. Então não negocie a sua eternidade. O povo que está no tormento eterno, que está nas portas do Hades, e eu expliquei muito bem isso, que é isso.
que lugar é como funciona. É um lugar ali já dos derrotados, né? Lugar de morte, lugar de tristeza. Mas você veio parar aqui, meu amigo. Você estava comigo no culto, eu te via no primeiro banco, eu te via no último banco. Lá naquela cadeira, você estava lá todo domingo, como é que tu veio parar aqui? Sabe o que essa pessoa vai me dizer? Pois é, pastor. Eu estava lá, pastor. Eu te ouvia, pastor. Mas eu não me arrependia, pastor. Eu julgava o Senhor, pastor. Eu acreditava, não acreditando em Deus. Eu amava Jesus, mas eu não obedecia a Jesus. Eu vim parar aqui. Deus Senhor. Eu vou concluir com Mateus 25, 34, o 41 e depois o 46. Aqui é quando Jesus fala de como será o juízo final. Aonde será encaminhado todo mundo? Aqui é o encaminhamento final. Aqui é no juízo final. Estarão ali anjos, demônios, brancos, pretos, pardos, amarelos, ruivos, loiros, morenos, ricos, pobres, sábios, incultos, cultos, todos estarão ali de joelhos dobrados, reconhecendo que Ele é o Senhor. E dali sairão os da direita para a glória eterna, o da esquerda, como a palavra diz, o tormento eterno. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. O que importa para esse povo? O que ficou para trás? Nada. Estão na glória eterna. O 41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O que importa para essa turma ali, o que eles fizeram por aqui? Nada. Foram condenados. O último, 46, aí Jesus diz, né? Pegando os últimos que foram para o local de tormento: sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Deixa aqui, só pegando um gancho. Então, os malditos irão para o sofrimento eterno, os justos para a vida eterna. Mas então todo mundo morto no cemitério, como o mundo diz, morto está no cemitério. Quem é esses que vão para o sofrimento? Quem é esses que irão para a vida eterna? Se está todo mundo morto no cemitério, o cemitério só tem pó. As almas, a vida, vão passar a eternidade, são eternas. O que está dentro de você é eterno. Você que vai decidir, a partir de hoje, mais ainda, aonde você quer passar a eternidade. Num lugar de sofrimento eterno ou num lugar da vida eterna? Vida, alegria, prazer com Deus, estar ali. Então, Tiago 4,8, Tiago diz: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos nós. Só a primeira parte. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos nós. Aplauda o Senhor Jesus.